Eu não sei você, mas eu vejo uma beleza especial nas colchas de retalho ou em outras coisas feitas de retalho, até mesmo mosaicos. Pedaços que seriam jogados no lixo, pedaços que seriam descartados, eles simplesmente são feitos de novo, eles são reapresentados juntamente com outros, formando uma imagem completamente nova. E isso é bonito. Eu não sei se é porque eu puxei esse gosto da minha mãe, na verdade a gente até não gosta de tantas coisas iguais, mas a colcha de retalhos eu tenho um fascínio por ela por causa disso. São peças que não servem para compor uma nova vestimenta ou uma nova colcha, mas elas juntas, elas ganham um novo propósito, elas ganham um novo sentido. E quando elas são arrematadas, né, pelas laterais, é, com algo bonito, né, que os une, a colcha ela ganha uma vida, ela ganha uma cor, e a colcha de retalhos ela compõe praticamente qualquer ambiente, porque por ser algo tão diverso, ela se encaixa em qualquer espaço e ela combina com qualquer coisa. O que faz a colcha de retalho ser tão bela? Seria somente um retalho específico ou a junção de todos eles? Obviamente que a junção de todos eles. Paulo está, na sua carta aos Efésios, nos apresentando como que é a colcha de retalhos do Senhor, ou como que ele une povos tão diferentes. No caso, judeus e gentios. No nosso caso, hoje, nós poderíamos mencionar todo tipo de raça, todo tipo de etnia, de cor, de sei lá. E, apesar de tudo, Deus une. Deus tem uma cola especial que nos une uns aos outros e faz a igreja. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, do versículo 1 ao 6, sobre um pedido que ele faz ao povo, mas partindo desse princípio da união, que ele já vem apresentando desde o capítulo 1, através da união com Deus, pela obra dele, do Filho e do Espírito, e posteriormente a união dos membros dessa igreja, mesmo sendo tão diferentes. Então eu vou ler Efésios 4, do versículo 1 até o 6, e eu peço que você acompanhe comigo para então continuarmos. Diz o seguinte o texto: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Deus, quero pedir ao Senhor que ilumine os corações daqueles que estão nos escutando agora, para que possam compreender as verdades contidas nesse texto e que possam aplicar isso nas suas vidas, Deus. Que o teu poder, que a tua suficiência possa ser vivo no coração de cada um e que a ação do teu Espírito, iluminando os corações, faça brilhar essa verdade especial que nós acabamos de ler aqui. Peço que o Senhor me ajude também na transmissão dessa mensagem, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Veja só, como nós vimos, Paulo ele está preso e a prisão, obviamente, limita um pouco das atividades da pessoa. O principal obstáculo que uma prisão impõe é o contato. E presos, eles não podem se encontrar, eles não podem festejar, eles não podem abraçar, às vezes não podem conversar. E Paulo, por causa dessa limitação na verdade, acrescentado por essa limitação, ele faz um apelo que ele gostaria de cumprir, mas que ele estava impedido. E ele toca num ponto extremamente importante para a Igreja de Cristo,
e o seu pedido para eles é que eles, sendo livres, andassem de modo digno do Evangelho de Cristo. Obviamente, andar aqui não é uma caminhada, mas o comportamento da vida, são as atitudes que temos em todos os momentos. Então, andem de acordo, vivam de acordo com o Evangelho que vocês foram chamados. Para Paulo, haviam duas questões relacionadas à liberdade que eram dignas do Evangelho. Uma nós vamos ver hoje, a próxima na semana que vem, com a graça de Deus. A primeira delas é a unidade e a segunda é o serviço. E é exatamente nesses pontos que ele faz um pedido. Ele começa dizendo: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Então, do versículo 2 até o versículo 6, a unidade. Do versículo 7 ao 16, o serviço, aquilo que possibilita a unidade. E é interessante que Paulo não faça é interessante que Paulo faça um pedido e não uma ordem. Como apóstolo, ele teria com certeza autoridade para dar essa ordem, mas ele não faz. Por que não faz? O texto não deixa muito claro, mas eu creio que diante da exposição que ele vem fazendo de tamanhas bênçãos que foram deixadas para os irmãos, não faz o menor sentido que ele tenha que ordenar algo. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Diante da demonstração do amor de Deus, como assim eu preciso te dar uma ordem, inserir uma lei no contexto para que você siga a Deus? Não, isso não faz o menor sentido. Então Paulo pede, Paulo faz um clamor ali para eles, para que eles andem de maneira digna ou de maneira coerente com o amor que eles receberam. De fato, depois de conhecer o amor de Deus e a beleza da sua obra no meio da igreja, aquele que continua precisando de ordens de uma forma legalista, ele não entendeu. Ele mostra que ainda não compreendeu esse amor. Ele não consegue ser motivado, ele não consegue ser constrangido pelo amor de Deus. Então ele precisa se aprofundar no conhecimento e se aprofundar também na fé. O próprio apóstolo Paulo trata desse assunto por diversas vezes. Ele era um legalista. Ele pensava que amava a Deus mais do que todos, porque ele era muito zeloso pela lei. Quando ele então é derrubado no caminho para Damasco, ele descobre que todo aquele zelo era falso e todo aquele zelo era um falso amor, era um erro, um grande erro diante do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Então, o que fica para nós são duas perguntas. O que seria digno desse amor e por que eu deveria ser constrangido a viver dessa forma? E Paulo vai nos responder isso do versículo 2 até o 6. A primeira pergunta no 2 e 3 e a segunda pergunta no versículo 5 e no versículo 6. A primeira pergunta, é como se vive de forma digna do Evangelho de Cristo? Ou o que seria digno desse amor de Cristo? E ele então vai dizer que é preciso viver com toda a humildade e mansidão. A humildade é o reconhecimento da dignidade do outro, é o reconhecimento do valor da outra pessoa, é reconhecer que nela existe uma imagem a partir de Cristo, porque todos os seres humanos foram criados a partir da imagem de Cristo, são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, existe um valor natural na pessoa. Mas quando se trata de irmãos, existe um valor ainda maior, porque aquele que está do meu lado na igreja, unido com Cristo e comigo, ele é um com Deus, assim como ele é um comigo. Então, eu não sou superior, mas também não sou inferior. Então, a humildade, ela estabelece um padrão de valor para mim e para o outro. O contrário da humildade é o orgulho. E o orgulho, ele fica por trás de
toda a brecha como um ladrão que vigia, né, e arma uma cilada para abocanhar a sua presa, né, ou roubar a sua presa. E o orgulho ele fica atrás de toda discórdia para que ele vença. Ele quer sempre se sobrepor. Ele quer sempre estar acima, né, em um patamar maior do que o outro. Ele quer vencer a briga, quer vencer a disputa, quer ter o melhor argumento. Isso é completamente contrário à humildade e à mansidão. O segredo de concordarmos ou o segredo da unidade é exatamente a humildade. A mansidão, também com que ele pede com que vivamos, ela é a amabilidade, a gentileza com que devemos nos tratar. É a consideração que vai marcar a vida do cristão. E Paulo está apresentando um contexto, ou um contexto diferente daquilo que os gregos pensavam, porque muitos naquela época, ainda hoje, pensavam que humildade era uma fraqueza, que a mansidão era uma fraqueza, quando na verdade é exatamente o contrário. Tá? Elas não são sinônimos de fraqueza, mas elas são a suavidade do forte, porque a força dele está sob controle. Tem uma cena dos Vingadores que eu acho fantástica. Eu gravei essa cena na minha memória com todas as forças. No primeiro Vingadores. O Capitão América, ele diz para o Bruce Banner, que é o Hulk, né, é Bruce, porque não está transformado ainda, ele diz o seguinte: está na hora de ficar irado, ou está na hora de ficar com raiva. Por quê? Porque algumas cenas anteriores, ele pergunta para o Hulk qual que era o segredo da força, por que ele se transformava. E o Hulk, né, o Bruce Banner, diz para ele que ele se transforma sempre que está com raiva. Sempre que a ira vem à tona, ele se transforma naquele monstro gigante que destrói tudo. Então ele diz, né, nessa outra cena, está na hora de ficar com raiva, porque a gente está precisando de você. E o Bruce Banner vira para o Capitão América, já indo em direção à nave Kree. Ele diz o seguinte: esse é meu segredo, capitão. Eu estou sempre com raiva. E na mesma hora ele se transforma. Ele vira aquele monstro gigante, já dá um soco na nave. Enfim, o que ele mostra é que toda aquela força, toda aquela monstruosidade está sob controle. E ele pode colocar para fora naquele momento. Para o cristão, não tem um momento de pôr para fora. Pelo contrário, humildade e mansidão. Se o outro tem valor, eu não coloco o meu monstro para fora, pelo contrário, eu domino para que eu possa então servir o próximo. E isso é transformador, isso é completamente diferente do que o mundo tem proposto até hoje. A humildade unida à mansidão se torna uma qualidade de uma personalidade forte, que é, mesmo assim, senhora de si mesma e serva das outras pessoas. Ela não vai exigir direitos pessoais, mas reforça o direito e a necessidade do outro. Nós temos esse exemplo em Jesus, porque ele era manso, ele nunca defendeu a si mesmo e ele tinha todo o poder do mundo para fazer. Satanás, inclusive, o tenta exatamente nesse ponto. O deixa com fome e diz: reivindique a sua fome, sacie a sua fome, resolva o seu problema, porque você tem poder para isso. Ou então o coloca no alto do templo e diz: joga-se daqui abaixo porque você tem poder para resolver isso. Mostra que você é forte. Os anjos vão te segurar, você vai ser servido. Faça isso. E Jesus ele não está pronto para isso. Né? Ele não está pronto a isso, ele não quer se prestar à autodefesa. E no caminho da cruz ele vai como um cordeiro mudo. E é interessante que nos seus julgamentos, ele só fala quando o povo não está conseguindo argumento suficiente para condená-lo. Então ele diz, e então ele dá o motivo para que seja condenado. Não que fosse de fato um motivo, mas porque os homens queriam ouvir algo dele para o condenar. E ele faz isso, porque ele é o cordeiro manso, porque ele é humilde,
E nós vimos isso, inclusive, no livro de Filipenses, a partir do capítulo 2, no versículo 5 em diante. Então, andar de modo digno do Senhor é andar com humildade e mansidão. E assim, a unidade da igreja vai existir. Mas também com paciência, ou longanimidade na versão de alguns. A longanimidade é a virtude de suportar com firmeza aquilo que é contrário, tá? Em benefício do outro, obviamente. É a disposição de ânimo constante e levando para um patamar acima, a paciência é a obstinação. A obstinação é uma teimosia e ela pode ser ruim como pode ser boa se a teimosia for por um bom motivo e por uma boa convicção. E nesse caso, a paciência é uma boa obstinação. O Salmo 145, 8 vai dizer que Deus é tardio em irar-se, ou seja, ele é longânimo. Malaquias, no capítulo 3, fala que na sua paciência, Deus não puniu os pecados dos homens, pelo contrário, deu prazo para que eles se convertessem. Então, Deus é longânimo e essa paciência dele se mostra na forma como ele nos predestinou, nos escolheu, nos selou e nos uniu a ele sem permitir a nossa interferência, porque a nossa interferência ela seria falha em qualquer instância. Então, ele é paciente conosco e ele mesmo vai trabalhando e nos cercando para que pudéssemos alcançar a salvação. E a paciência ela é uma natureza de Deus, porque ela faz parte da essência do amor, como 1 Coríntios 13, 4 vai dizer. A paciência é o que se exige quando 2 ou 3 pessoas estão juntas, né? Se vão se reunir por qualquer motivo, o que nós temos de cara são 2 ou 3 opiniões diferentes. Imagina quando você reúne uma igreja ainda maior, existem muitos conflitos que podem surgir e se não houver paciência, com toda certeza, não vai sair coisa boa. A pessoa que é paciente, ele não busca vingança e, enquanto isso, ele exercita-se na humildade e na mansidão. O paciente, ele sempre é relutante em construir barreiras com outras pessoas. Ele está sempre pronto para sofrer o mal, para não prejudicar os outros. Então essa é uma forma digna da vocação, é uma forma digna de viver a vida cristã diante de Deus, com humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor. E esse suporte é interessante. Existem 2 correntes. Uma de que o suporte é tolerar, né, suportar um fardo, e a outra diz que o suporte é como se você fosse um pedestal, né, um trampolim para que o outro seja evidenciado. E não creio que as 2 coisas estejam separadas uma da outra, mas a palavra aqui é exatamente tolerância, porque o contexto de Paulo é exatamente o conflito iminente quando pessoas estão juntas. Quando você tem um grupo se reunindo, com certeza você vai ter em algum momento um conflito, algum tipo de opinião divergente que pode levar a um conflito maior. Então é necessário suportar, é necessário colocar a carga, e aceitar essa carga e de fato levá-la, suportá-la com paciência, suportá-la com força, suportá-la com tudo aquilo que você tem. Então, o amor, ele consegue reconhecer que eu também sou pecador como os outros e por isso eu devo tratá-lo com a mesma graça que eu recebi de Cristo. Isso é viver de modo digno do Evangelho, porque a carga dos meus pecados ela foi lançada em Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores. Então, eu posso levar sobre mim também as dores dos outros, né? A carga de ter que suportar o meu irmão e a minha irmã. As minhas personalidades, né? As minhas frustrações, tudo isso foi levado na cruz. Isso nos leva, então, ao último ponto da qual devemos agir andando
em coerência, em conformidade com o chamado que tivemos. Precisamos zelar pela unidade da igreja. Nós andamos coerentemente com o chamado que temos quando nós zelamos pela unidade da igreja. Observe que todas as qualidades elas vão terminar nesse apelo pelo esforço para se preservar a unidade no vínculo promovido pela paz que existe em Cristo, pela paz que foi alcançada na cruz, pela paz que nos une a Deus. Cristo é a nossa paz. Ele nos uniu com o nosso inimigo, na verdade nós inimigos dele, porque pecamos e o rejeitamos. Então, Cristo torna Deus propício novamente a nós, para que pudéssemos então, por meio da fé no seu sacrifício, sermos unidos novamente a Deus. Então, Cristo é a nossa paz. E se Ele é a nossa paz, nós precisamos nos esforçar no vínculo da paz para manter a unidade do Espírito. E esse pedido, por esse esforço, só faz sentido num contexto onde as diferenças elas são humanamente irreconciliáveis. E por isso exigiria muito mais das pessoas do que normalmente elas seriam capazes. A ênfase aqui é de que o cristão ele não deve poupar esforços para evitar que haja algum tipo de divisão e alguma contenda no meio da igreja. A unidade da igreja local, ou da igreja universal, como preferir, ela é a unidade do Espírito, porque é o Espírito que habita na igreja. É ele que sela a igreja, como nós vimos no começo de Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14. E se é ele que é o selo da igreja, a igreja só tem uma marca, e essa marca ela é dada pelo Espírito, e tão somente pelo Espírito. Todo aquele que se põe em divisão está lutando contra a unidade criada pelo Espírito Santo na paz alcançada por Cristo. Efésios 2,14 vai dizer: porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Muito do engano que existe na igreja hoje é de que os laços eles são construídos como uma amizade de adolescente, como uma amizade do ensino médio. Tem muito mais a ver com um casamento à moda antiga, quando os pais escolhiam os cônjuges. Eles eram colocados no contexto do casamento, muitas vezes até sem serem apresentados um ao outro antes do evento do casamento. E eles tinham que conviver ali. Deus ele não nos dá a chance de escolher o nosso irmão. Pelo contrário, ele nos coloca dentro de uma comunidade de pessoas completamente diferentes que nós não escolhemos. E ele faz isso de uma forma muito bonita, por meio do sangue de Cristo. E Cristo é a nova aliança que nos uniria. Então, não somos nós quem criamos os laços, nós apenas precisamos nos esforçar para mantê-los. Então, por que eu deveria ser constrangido dessa forma? Por que eu deveria viver de forma digna do Evangelho de Cristo, sendo manso, sendo humilde, zelando pela unidade da igreja, tendo paciência? Por quê? Por que Paulo está fazendo esse apelo? E ele vai explicar nos versículos 5 e 6. E ele diz que Deus não está dividido. O pedido de Paulo, não bastasse a quantidade de bênçãos que ele já mostrou desde o capítulo 1, esse pedido está baseado na vocação com que foram chamados. E, em outras palavras, ele está dizendo que é com o chamado que vocês foram chamados. Vocês foram chamados de uma forma muito grandiosa, muito gloriosa, por meio do Espírito Santo. Jesus fez isso isolando vocês da decisão. No capítulo 1 nós vemos isso claramente. Ou seja, o Pai elege, ele predestina, ele escolhe
O Filho vem então e salva essa igreja escolhida, o Espírito Santo sela e leva todos estes até o dia final, até a chegada de Cristo, até a volta de Cristo no reino, né, de Deus Pai. Então, é uma obra trina, é uma obra grandiosa. Então, esse é o chamado. Esse é a convocação especial de Deus, do seu povo. E esse chamado foi feito por um único Espírito. Não existem dois Espíritos. Não existe o Espírito Santo e o Espírito não Santo. Né? Alguns chamariam o Espírito de porco. Né? Não existe isso. Existe um Espírito que concedeu uma única esperança em Cristo. Toda a obra de salvação, ela é trina, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Cristo, ele realizou essa obra de salvação na cruz, então o Espírito nos habilita e nos capacita a crer nessa obra. E uma vez que cremos, temos acesso ao Pai, que é santo e que santifica o seu povo. Então, essa obra trina, ela não pode ser dividida. Quando nós olhamos para as muitas denominações, para as muitas religiões que usam inclusive o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo, nós vemos que existe uma loucura nisso. Deus não está dividido. Não estou dizendo que não existem divergências secundárias, mas para o cristão, aquele que depende da obra de Cristo, ele precisa assinar uma cartilha de pontos básicos, de pontos centrais para a fé. Não podemos arrancar a divindade de Jesus, da mesma forma que não podemos arrancar a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Não podemos ignorar uma das pessoas da Trindade para dizer que Deus agora é três, ou então que ele é único somente na pessoa ou do Filho, ou do Pai, ou do Espírito. Muito pelo contrário, Deus é um só, manifesto em três pessoas. Então, se ele existe ou se ele coexiste em três pessoas, nós não podemos dividi-lo. Deus não está dividido. A esperança da salvação existe em Deus, Pai, Filho e Espírito, exercendo a sua obra. Fora disso, o que existe é desesperança. O que existe são invenções humanas, são categorias humanas para explicar a divindade ou tentar encaixá-lo numa caixinha que nós entendemos. E não é simples entender a Trindade. Você pode até olhar para o conceito, se acostumar com ele e com certeza você pode crer que é assim. Mas não existe um comparativo humano que nos mostre claramente o que é essa união de Deus Pai, Filho e Espírito, um Deus só. Nós não entendemos o que é isso plenamente, mas cremos que é assim. Deus não está dividido, logo a esperança é uma só. Não existem dois espíritos, não existem duas igrejas, existe apenas uma igreja de Deus em todas as eras, em todo o tempo e em todo lugar. Ainda que diferentes cidades tenhamos diferentes nomes, ou ainda que na mesma cidade tenhamos denominações diferentes, porque discordamos em pontos secundários. O ponto central da fé é que Deus é um só e o Deus Trino realiza a sua obra por meio de suas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Paulo vai mostrar isso numa série de 7 palavras, do versículo 4 até o 6. 7 palavras, Existe somente um corpo, um espírito, como também uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo baseia essa possibilidade da igreja ser unida em si, apesar de toda a diversidade e de todas as diferenças, porque
existe unidade na Trindade e, curiosamente, este é o padrão para a fé no verdadeiro Deus. Toda a igreja que pretende ser genuinamente bíblica, ela precisa concordar nesses pontos. Deus não está dividido. Há um só Espírito. Ele criou um corpo, a igreja, e chamou os membros desse corpo para desfrutarem da esperança que existe no sangue de Cristo. Todo outro tipo de salvação, seja por obras, seja por convicção, seja por caridade, enfim, qualquer coisa, é um tipo de afronta contra a pessoa e obra de Cristo revelada pelo Espírito aos crentes que desfrutam da esperança real e convicta da salvação. Há somente um Espírito, mas também há apenas um Senhor. E Senhor, no Novo Testamento, normalmente é um vocativo para Jesus Cristo, e é por causa dele que o batismo foi estendido a nós. O batismo, ele é então uma demonstração pública da identificação daquele que crê com Cristo, identificação também com a sua obra e com o custo de segui-lo. Quando cremos, nós somos espiritualmente enxertados na família da fé e fazemos isso também por meio da imersão na água, que tem o símbolo de que agora mudamos de grupo. Pertencemos a Ele, pois Ele é Senhor, o dono absoluto das nossas vidas. Então, esse é o significado do batismo, que é feito em um Senhor, como que dizendo, eu me torno hoje um discípulo de Cristo. Eu quero segui-lo, eu quero viver como ele, eu quero parecer com ele e eu quero desfrutar de tudo aquilo que ele tem para oferecer. Por fim, há um Deus e Pai soberano, porque ele é Pai de todos, ele é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus está cumprindo o seu propósito soberano de levantar uma igreja que glorifique o seu nome. Uma igreja que exalte o seu Filho e esteja debaixo da ação do Espírito Santo. Uma igreja que esteja zelando pela unidade e pela santidade dos seus membros. Esse é o Deus e Pai. Ele que age no meio da igreja. É ele que tem o propósito e ele não vai deixar de cumprir os seus propósitos. Tudo aquilo que Deus diz, ele faz. Nós precisamos lembrar que Deus ele é ativo e não reativo. Ele não está esperando fazermos. Pelo contrário, ele está fazendo por meio de nós. E nós sempre entramos no dilema, se Deus está fazendo, onde que estão as minhas escolhas? Talvez não seja uma pergunta simples de responder. Mas antes de pensar naquilo que você quer ou não escolher, que você pretende ou não escolher, e se Deus escolhesse diferente, você ia querer a sua vontade ou a dele? Se você diz no fundo do seu coração que queria a vontade dele, isso não faz diferença para você. Que ele então seja o dono e senhor da sua vida e que você se submeta a ele em todas as coisas. John Stott tem uma frase que resume bem nosso ponto de hoje. A unidade cristã tem sua origem em possuirmos um só Pai, um Salvador e um só Espírito que habita em nós. Se existe uma comunidade de Deus, é porque Deus é um só. Eu queria então trazer algumas aplicações para vocês. E quero enfatizar a unidade. Eu quero dizer que a unidade ela tem um elo. Não existe unidade verdadeira a parte da verdade. Nós precisamos verificar se estamos de acordo com outros irmãos nessas doutrinas essenciais da fé cristã. Por exemplo, boa parte do que temos hoje, em termos de teologia ou de boa teologia, vamos dizer assim, ela vem de Agostinho. E Agostinho,
ele foi um monge de muito tempo atrás, não estou me lembrando do século agora, mas ele formulou boa parte das doutrinas que nós temos hoje. Ele compilou e ele combateu hereges da sua época. E muito do que ele escreveu nos influencia até hoje. Mas eu discordo muito de Agostinho em vários pontos. Ele tinha uma escola hermenêutica bem diferente. E nem por isso nós deixamos de concordar nos pontos essenciais da fé. Então, a unidade ela tem um elo, e ao longo da história da igreja, ao longo, inclusive, do Antigo Testamento, existe um fio que une toda a história bíblica e une toda a fé da igreja e une toda a fé também dos patriarcas. É de que existe um Messias enviado por Deus que traria salvação, que refaria a história a partir de si mesmo. Prometido desde o Éden e trazido então à luz em Cristo Jesus, e que vai ser consumado então no fim dos tempos, como nos mostra o Apocalipse, e não somente ele. Mas a unidade, ela tem um ponto. Se discordamos deste ponto central, não existe fé cristã, existe outro tipo de fé. E eu acho interessante que alguns grupos, eles se dizem cristãos, mas eles simplesmente dissolvem a figura de Cristo. Eles dissolvem a obra de Cristo, eles dissolvem a divindade de Cristo. E se Cristo for dissolvido, não existe unidade. Eu não posso muito menos afirmar que a fé seja bíblica, porque a Bíblia afirma categoricamente que Deus Pai é Deus, que Deus Filho, Jesus Cristo é Deus, que Deus Espírito é Deus. Então eu preciso crer nessas coisas. Porque o Espírito testifica do Filho, o Pai envia o Filho testifica do Pai. Então eles estão unidos em si, como que nós vamos dividir? Não existe essa divisão. Então a unidade ela tem um elo. Esforce-se para manter a unidade no vínculo da paz. Segundo ponto é de que a unidade é possível. Por causa da obra da Trindade, pessoas diferentes podem ser unidas profundamente. E somente em Cristo é possível. Sem Cristo eu não conseguiria olhar com um padrão diferente para as pessoas que estão à minha volta dentro da igreja. Eu não poderia muito menos olhar com um olhar amoroso para minha esposa. Eu dependo de Cristo. A unidade ela é possível porque Cristo levou sobre si as nossas dores. E então existe compaixão, existe amor, existe paciência, existe humildade, existe amabilidade, existe suportar o outro. Tudo isso é por causa de Cristo. Então a unidade ela é possível. Não desista de ser unido com o seu irmão. Não desista de se aproximar dele, não desista de cuidar dele e muito menos desista de se colocar para ser cuidado também. A igreja, ela é como um hospital, só que dentro desse hospital os médicos também são cuidados. O único que é o médico dos médicos é o Senhor Jesus Cristo, e ele trata todas as nossas feridas quando nos colocamos diante dele para trabalhar aquilo que ele quer de nós. E uma das coisas que ele quer é a unidade. Então, não pense que é impossível e que nunca vai dar certo. Em Cristo, a unidade é possível. Terceiro e último ponto, que a unidade ela é inquebrável. Assim como Deus é um no Pai, no Filho e no Espírito, a Igreja de Cristo em todas as eras, em todos os lugares, ela não está dividida em si e ela não pode ser dissolvida. A Igreja apresentará sempre as marcas do seu Senhor, do seu Mestre, que é Jesus Cristo. Os irmãos que vivem em disputas, que vivem discutindo, que vivem contendendo, que causam divisões, eles não conseguem se render à unidade e por isso eles correm um sério risco de não estarem enxertados no corpo.
ou então eles estão bravamente lutando contra Deus. Na linguagem bíblica, como disse Jesus com Paulo, recalcitrando contra os aguilhões, dando murro em ponta de faca. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Deus não permitirá que essa obra perdure. Ele não permitirá que os seus inimigos continuem. Haverá um tempo onde os bodes serão lançados no fogo, onde o joio será lançado no fogo. Somente a igreja unida, que crê no Senhor Jesus e se esforça pela unidade, vai sobreviver. Porque essa é a igreja genuína de Cristo, que se baseia na unidade de Deus, para que permaneça para todo sempre. Se nós pegarmos diversos retalhos de tecido, colocarmos numa mesa ou em outro lugar qualquer, eles ainda continuarão sendo retalhos. Somente no momento em que a costureira ou o costureiro, pega a linha, a sua agulha e começa a juntá-los, vai ligando uns aos outros, é que eles se tornam então uma colcha. É só a partir desse momento que eles deixam de ser lixo, prontos para serem jogados fora, prontos para serem descartados, para ganharem função e propósito. Eles passam a ser, então, uma belíssima expressão da criatividade e da beleza do costureiro ou da costureira. A igreja, da mesma forma, ela é a coxa de retalhos feita por Deus. Ela é a coxa de retalhos perfeita de Deus. E olha que eu estou lá dentro. Não porque eu sou perfeito, mas porque o nosso Deus é perfeito. Deus ele vai costurando essa coxa com o sangue e o corpo de Cristo, com a agulha do Espírito que penetra as mentes e os corações para que eles sejam transpassados pelo convencimento dos seus pecados e então pelo perdão. E então eles são unidos num conjunto com outros retalhos imperfeitos, mas no final elas expressam a multiforme sabedoria de Deus, a multicolorida graça de Deus que alcança brancos, negros, amarelos, ruivos, alcança também ricos, pobres e os nem tanto pobres, nem tanto ricos, alcança os intelectuais, alcança os analfabetos, alcança os sábios, alcança os leigos. Esse é o nosso Deus. Ele alcança a todos sem distinção, porque Ele é poderoso para isso. E se Ele é poderoso para alcançar pessoas como eu tenho certeza que Ele é poderoso o suficiente para também me unir a outros irmãos, como tem feito já, e eu tenho podido desfrutar dessa presença maravilhosa de outros irmãos na minha vida. E muitos exercitam minha paciência, outros exercitam a minha humildade, mostram o meu orgulho e me permitem descobrir humildade. Eles também testam minha paciência muitas vezes, e então eu tenho a oportunidade de ser manso. Da mesma forma que eles fazem isso comigo, eu tenho certeza de que muito mais eu com eles. Então, nessa mistura, Paulo faz um apelo: andem de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Deus os convocou para serem unidos, então sejam unidos. Sejam unidos assim como Ele é unido entre si. Assim como Ele é unido conosco. Sejam unidos. Não percam a oportunidade de mostrar para o mundo inteiro de que temos algo diferente. E que nós temos Cristo entre nós. E Cristo é esse que nos une a todos num corpo só. E se nós somos um corpo só, nós podemos viver juntos. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos unidos, para que nós fôssemos criados à imagem de Cristo, para que nós fôssemos feitos corpo de Cristo. Então, que esse alto preço ele seja valioso na sua vida
na minha vida e que Deus nos abençoe com a sua misericórdia. Deus, eu quero pedir que o Senhor faça com que essas verdades, Deus, com que perceber a tua graça e o teu amor seja algo precioso dentro de cada um de nós, Deus, dentro da minha vida e daqueles que também me ouvem, para que eles possam entender o desafio que é sermos unidos, estarmos juntos num só propósito, juntos numa só mente, em direção ao Senhor, em direção ao reino do Senhor e em direção a servirmos uns aos outros. Que o Senhor nos convença disso e que o teu amor nos constranja e também nos alegre em participarmos uns da vida dos outros, Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer você que acompanhou até aqui e dizer que você pode no canal acompanhar outras mensagens e devocionais e também vou deixar no link abaixo da descrição uma rádio onde nós temos outras mensagens gravadas e você pode ouvi-la também. E eu quero te desafiar, se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta, você pode deixar nos comentários que nós vamos tentar responder tão breve possível para que você possa então se sentir mais familiarizado e mais à vontade com a palavra de Deus. Ok? Que Deus te abençoe e um grande abraço.